Olá, audiência! Tu que está me escutando nesse momento pode chegar que o Vem de Onde está no ar. Esse podcast é sobre migrações brasileiras, trocas culturais e tudo mais que os nossos convidados têm na bagagem. Tamires Costa, essa que vos fala, conversa com pessoas de várias partes do Brasil e que moram longe dos seus locais de origem. Hoje, nossa conversa é com ela, que tem a migração como herança de família. E como se não bastasse, escolheu o circo de rua e a ação social como propósito de vida. Ou será que o circo foi quem escolheu ela? O desafio de montar um espaço cultural de linguagens circenses no lugar em que viveu a maior parte da vida e também mais recentemente um pouco mais longe de casa. Se bem que, qual é o lugar que podemos chamar de casa? Audiência, nossa conversa de hoje é com a Fran Marinho e já começa me contando. Tu vem de onde? Eu venho do Paraná. Nasceu no Paraná em que ano? Nasci em 1984. Do Paraná, tu chegou a morar quantos anos? Ou como foi essas migrações de cidade em cidade até chegar hoje que está na Paraíba. Pronto, me conta. Eu nasci no Paraná, mas lá eu morei em tanto canto que até na mesma cidade onde eu nasci, eu mudava de uma casa para outra, de uma rua para outra, de uma casa para outra no mesmo terreno, de uma casa para outra na mesma rua, de uma casa para outra em bairros diferentes da mesma cidade. Depois, Paraná, eu morei numa cidade onde eu nasci, em Altamira do Paraná. Eu morei também na capital do Paraná, em Curitiba. Depois, com 9 anos de idade, morei em São Bernardo do Campo. Volto para o Paraná de novo e volto para Santo André. Em Santo André, onde eu acho que até hoje foi o lugar onde eu morei maior tempo assim na minha vida, mas de Santo André depois vou morar no Paraná, em Campo Mourão, volto para São Bernardo e moro em vários lugares em São Bernardo do Campo, até que eu volto para Santo André, né, que é a cidade onde, no final das contas, eu morei bastante. E em 2020, no meio da pandemia, eu monto um motorhome junto com meu companheiro, onde esse motorhome leva a gente a viajar e conhecer o Brasil. Saímos do Brasil, viajamos por 10 países, e aí eu acho que o estilo do motorhome muda um pouco nosso querer, assim, de viver numa cidade grande. Quando a gente volta dessa viagem dos 10 países, já sabia que isso ia acontecer, a gente para aqui na região do Nordeste e moro na cidade de Conde, atualmente, na Paraíba, no litoral sul paraibano. É isso. Só tudo isso? Só tudo isso. Em 3 anos e meio que eu moro aqui na Paraíba, eu tô de mudança para uma outra casa no mesmo bairro. Fora que eu ainda tenho motorhome, então eu viajo em temporadas, de tempos em tempos, ele continua sendo a minha casa rodante. Entendi. Tu tinhas um espaço em Santo André, tu e teu companheiro. Como foi entre essa mudança de cidades até ter um leve enraizamento? Não por muito tempo, né? Mas teve um enraizamento em Santo André, que foi o lugar que tu ficou mais tempo. Nunca me perguntaram tanto de onde que eu sou, né? Como a galera pergunta agora que eu moro aqui na Paraíba. Ah, é? Então, isso me fez refletir muitas coisas, assim, da minha vida. E aí eu considero que se existe um lugar onde eu pertenço de verdade no bairro Jardim Bom Pastor, que é onde, né, a gente morava e tinha um espaço cultural. Toda vez que eu vou em São Paulo, eu vou lá visitar meus vizinhos e a minha antiga rua. E toda vez que eu chego no bairro, as pessoas perguntam: voltou? Quando é que vai ter circo de novo? Como se fosse ontem que eu tivesse viajado e hoje eu voltei. Então, acho que se existe um lugar, assim, de pertencimento, que esse lugar nos acolheu, assim, como pessoas daquele lugar, é o Jardim Bom Pastor, assim. Eu me sinto pertencente àquele bairro, àquela comunidade, né? A gente vai morar lá por conta de lá ser um território muito próximo à praça onde a gente ocupava em São Bernardo, com espetáculos de rua, para ficar mais perto dessa praça, né, e fazer o nosso trabalho de final de semana. Só que ali, essa região que eu estou falando, né, ABC,
paulista, que é a região metropolitana de São Paulo, é uma região que tem o clima, que chove muito, né? Lá chove muito, faz muito frio, o clima é muito instável. Então, para se fazer espetáculos de rua, é muito complicado. E a gente, além de trabalhar com os nossos espetáculos, a gente sempre participou, esteve envolvido de alguma forma, organizando ou ajudando na produção de festivais, né? Sim. Então, a gente estava produzindo um festival e, de repente, a gente se viu numa situação, assim, de que choveu muito e todos os artistas que a gente tinha conseguido mobilizar, vindo de outros estados e regiões do Brasil, não tinha onde se apresentar, assim. E aí a gente viu que a gente tinha praça, mas a gente não tinha completamente, porque em tempo de chuva a gente não poderia fazer, né? Utilizando esse espaço público, foi aí que a gente decidiu alugar um galpão que tinha lá na minha rua, era uma oficina antiga de um vizinho, e aí a gente decidiu alugar esse galpão como espaço em comum desta comunidade que era que eu pertencia, né? E aí a gente alugou para que fosse um espaço em comum de uso nosso, da comunidade, para que fosse um território onde o circo, e principalmente o circo de rua, que é tão marginalizado, pudesse ter acesso a um espaço cultural, né? Com telhado, com cadeira, como um teatro, com luz, com coxia, onde a gente pudesse ousar até um pouco mais assim nas nossas produções e criações. E eu sou pedagoga, então tem esse lugar muito forte para mim na minha carreira da formação, onde a gente pudesse ter um espaço formativo para nós, comunidade, classe artística circense ali do ABC, porque só quem vive ali eu acho que consegue compreender. Quem vive numa região metropolitana não vive na capital, vive na região metropolitana. É bem diferente. Bem diferente. A gente não tem os benefícios que tem financeiros e de locomoção, várias coisas que tem na capital. Então, a gente também tem um espaço cultural para que a gente pudesse ter, de alguma forma, ali acesso à formação, né? Mais diversa possível, tanto para nós adultos, quanto daí para as crianças do nosso território, né? Inclusive, quando eu falo as crianças, eu falo inclusive os meus filhos, pudessem ali acessar atividades também artísticas, culturais na infância, né? Então, a gente trabalhou com circo social ali também, e não só com circo, né? Porque eu acho que os primeiros anos foram muito pautados no circo, depois a gente entende que a gente é um espaço pode ser todas as linguagens e de todo tipo de faceta. Qual foi o ano? No final do ano de 2015. Nossa, então foi chão aí, né? Foi chão. Aí era um lugar muito abandonado, assim, tipo, muito deteriorado. Os primeiros 2 anos de construção era feito pela própria classe artística. Quem a gente conhecia, que a gente não conhecia, se juntava, doava, fazia, reformava. Depois teve uma chuva muito forte no ABC no verão, e essa chuva fez com que o telhado do espaço da gente caísse. Nossa. E aí a gente entrou em reforma e fizemos financiamento coletivo, onde a gente teve envolvimento do Brasil inteiro aí nesse financiamento, até outros países, assim, que as pessoas faziam varietés e o dinheiro ia para esse financiamento. Aí a gente reforma, refaz, com quartos, com cozinha, com espaço acessível para acessibilidade, enfim, várias coisas. Só que aí veio a pandemia e a gente com aquele espaço super novo e também muito exausto. A gente começa a viajar e a gente aluga o espaço para outros grupos de teatro. Esses grupos seguem lá na época, né? Seguiram lá fazendo atividades culturais em conjunto com a comunidade por mais 2 anos. Depois, 1 ano ficou sendo online. Nessa viagem que a gente fez um mapeamento e a gente fez tipo uma itinerância em residência com outros espaços culturais em outros países, nesses outros países. A gente nunca deixou de pensar no espaço, né? Porque isso foi tão importante para a gente, então a gente passou a itinerar e viver residências em outros espaços, até que a gente volta para cá, para Paraíba, pega um caminhão de mudança, busca tudo que tem lá em Santo André, e aí, junto com esse tudo, algumas coisas precisam ser deixadas para trás, e recentemente, há 2 anos e meio, a gente
tem um espaço cultural também, né, aqui na Paraíba, em construção, que é isso, né, a gente comprou um terreno, então vai construindo e fazendo como dá. Para mim, parece que eu estou revivendo tudo aquilo que eu vivi no passado, só que com o tempo no meu corpo de 42 agora, né? Nossa companhia se chama Circo do Asfalto há 20 anos. Nós existimos como companhia há 20 anos, 11 anos como espaço cultural, e aí o espaço vem ser espaço cultural Circo do Asfalto. A gente se transforma nesse lugar e aí a gente também faz festival que também chama Encontro Palco do Asfalto. A gente não é muito criativo com o nome, né? A gente poderia ter criado vários nomes, né? Mas aí são essas ramificações. Tem o Circo do Asfalto, teve o Espaço em Santo André, movimentação na Paraíba, mas vocês também têm o motorhome que vocês fazem festivais, e o festival é o Palco do Asfalto. A gente tinha um encontro que se chama Palco do Asfalto lá, e esse encontro aconteceu ano passado no sertão baiano, uma cidade chamada Ibotirama, porque a gente, por conta dessa itinerância nossa, a gente tem uma relação muito grande com o Rio São Francisco, e aí nas margens daquele rio a gente fez a primeira /7ª edição do encontro aqui no Nordeste. A gente entendia que para que a gente pudesse chegar com esse encontro nesse território, região Nordeste, a gente tinha que fazer no lugar onde a gente precisava pedir permissão assim, para uma divindade, que é o rio para nós. Esse encontro ainda não chegou aqui na Paraíba. Entendi. Vocês estão itinerando. Seguem itinerando. A gente segue itinerando, assim, tipo, acho que os sonhos da gente viajar também, conhecer outros países, fez com que o sonho da gente pudesse ampliar, assim, em relação a território, né? E descobrir que a gente é muito diverso mesmo. Eu e Douglas, a gente não se prende a essa coisa de nomes e formatos e tá dando certo aqui, vamos por aqui. Sempre que tá dando muito certo, a gente quer experimentar uma coisa nova completamente. Às vezes dá errado, mas às vezes também dá certo, assim. A gente gosta muito de encontrar novos caminhos de fazer coisas, assim, com isso compartilhar também, eu acho, a experiência com outras pessoas e fazer sonhar que é possível coisas malucas, sabe? Porque parece que a vida só dá certo se for aquele mesmo jeito de fazer, sabe? Vocês gostam de dar a cara a tapa? A gente gosta. É desafiador, não é fácil essa coisa de itinerar, né, de se mudar, né, como você começa apresentando, falando sobre eu mudar muitas vezes, não, mas eu gosto da sensação do não sei o que vai acontecer aqui. Nossa, que legal saber que você, além de dar a cara a tapa, né, porque eu acho que é fácil a pessoa dar a cara a tapa quando ela tem a certeza de que vai dar certo, ou enquanto está dando certo, mas continuar dando a cara a tapa depois que, entre aspas, dá errado, né, o que é dar errado, o que é dar certo, e os planos não seguem como vocês esperavam, realmente é muito corajoso. Eu sempre afirmo para mim mesma que a gente tem muita coragem e que eu gosto dessa palavra e gosto de viver assim, firmando ela assim como uma palavra importante na minha vida, assim, sobre a coragem mesmo. A gente sempre foi muito enamorada aqui pelo Nordeste, mas vir passear e vir em temporada de trabalhos, assim, festivais, é muito diferente do que morar. Exato. Eu sou uma sudestina, eu sou uma sulista, né? Eu sempre serei, né? Uma sudestina branca, uma sulista branca, entendeu? No meio desse território que é lindo, mas aqui também é complexo e também eu venho desse trabalho artístico circense, onde eu vivia aí, né, nesse eixo Rio-São Paulo. Tenho nessa região, eu sou muito conhecida e reconhecida pelo meu trabalho. Então, a gente tinha uma estabilidade financeira muito grande em São Paulo, trabalhava, não tinha dificuldade com dinheiro mais. E isso é um privilégio para artistas, né? Que a gente alcançou morando em São Paulo, entendendo os mecanismos dessa cidade maluca, também que é a metrópole grande, entendendo
como o nosso espaço cultural contribuía com toda a comunidade circense, e aí falando não só como um espaço que contribuía para quem morava no ABC, para quem vinha de São Paulo e para quem era nossos vizinhos hermanos que viviam sempre itinerante, assim. Então, a gente foi entendendo o poder e a importância desse espaço cultural, isso tudo também nos dava visibilidade, consequentemente mais trabalhos, melhores recursos financeiros. E aí, como eu disse, a gente chegou um belo dia que te falou, não, aqui tá muito fácil, vamos fazer diferente. E a gente sempre vai buscando isso, né? Quero me desafiar. Quero me desafiar. E a gente vem morar aqui, onde é um grande desafio ser artista, né? Porque, assim, as contratações no estado especificamente que a gente mora, elas praticamente não existem, assim. É uma contratação por ano, Nossa. 2 ou no máximo 3, se você for muito... Nossa. Você falou que você já tinha essa relação com o Nordeste, que é o São Francisco, mas teve algum critério ou como foi esse chamamento para vocês irem para essa cidade que vocês estão hoje na Paraíba? Mulher, minha avó era baiana, meu avô também. Foram embora para o interior de São Paulo tentar a vida. Cresci com ela falando sobre a Bahia, ensinando pra gente que era bom da vida. Aí minha mãe se casa com um pernambucano, minha tia com cearense, minha outra com pernambucano, enfim. A gente vai morar em São Paulo e quem mora em São Paulo, assim, na região metropolitana, e até mesmo na cidade de São Paulo, e é pobre, vai se encontrar com o nordestino. Não existe outra possibilidade. Vai se encontrar, não. Vai viver na terra deles. Isso é comum na minha vida desde os meus 12 anos que eu vou morar lá, né? Forró, cuscuz, jabá, comidas, costumes e estilo de vida, dentre outras coisas, né? E aí, com o Circo do Asfalto, eu tive a oportunidade de conhecer o Nordeste, várias cidades, lugares incríveis, lugares legais. E isso foi nos aproximando muito, porque a linguagem que a gente faz de palhaçaria, de rua, tem uma aceitação muito boa aqui no Nordeste. Muito boa. A aceitação aqui é muito maior do que era no Sudeste. Do tipo de humor que a gente faz e junto com o circo, né, com as habilidades circense e tal. E isso foi fazendo com que a gente viesse cada vez mais para cá. 2012 vem circular pelas margens do Rio São Francisco, que a gente faz esse percurso 5 vezes da nascente até a Foz. Isso faz a gente se enamorar completamente ali por aquela região e nos últimos anos eu começo a vir para cá fazer temporadas de rua. O povo não vai para a Europa para fazer temporada lá no verão? Sim. Pronto, a gente vinha para cá fazer temporada no Nordeste de rua. Em várias cidades. Vários estados, não só na capital e pro interior também. Principalmente não na capital. Eu não nasci na capital. Eu nasci no interior, assim, a cidade que eu nasci, ela tem 2.000 habitantes. Eu sempre morei no ABC e todas as outras cidades onde eu morei nunca foi a capital. Então, assim, a capital nunca foi nosso objetivo, assim, de vida, nunca foi. Entendi. Então, sempre pro interior, sempre para dentro mesmo, sertão mesmo, cidade pequena, litorânea, comunidades rurais, esse sempre foi o lugar onde a gente circulava. E com o motorhome isso aumentou muito. Em 2021 a gente conheceu um amigo aqui que é um paraibano e ele apresenta a Paraíba pra gente, junto a outros amigos que também falam, vocês têm vontade de morar no Nordeste, a Paraíba é o lugar que vai receber vocês não tão ruim. Porque existem alguns lugares que vocês vão sofrer um pouquinho sendo sudestino. E aí deram essa dica. Eu e Douglas achava também muito bom estrategicamente assim. A gente mora na Paraíba a 12 horas de Fortaleza, a 12 horas de Salvador. Bem no meio do caminho. Eu tô no meio do caminho para descer para Bahia, para o Ceará e às vezes eu vou para Piauí também e 12 horas para dentro, né? E aí eu venho morar aqui e essa escassez de trabalho que existe aqui nessa capital especificamente faz com que eu tenha que continuar me articulando pelas outras cidades,
por outros estados e, consequentemente, por esse território nordestino que é gigantesco. Muito grande. E são muitos nordestes, né? A Paraíba é muito diferente de Alagoas, que é muito diferente do Ceará, que na Bahia é outra história, mas explorar isso, então, é interessante e move vocês nesse sentido, né? Mas de tudo o que o teu amigo tinha falado sobre ser bem menos mal recebido, assim, tu acha que a Paraíba te recebeu bem? Polêmico, né? Mulher, eu acho que me recebeu do melhor jeito que ela poderia me receber. Legal. Muito complexo, né? Eu sou uma pessoa do Sudeste e existe essa diferença grande, apesar de eu morar num território muito nordestino e não perceber, né? Eu fui criada por meu padrasto, meus tios, então tipo, eu não percebo dentro da favela onde eu vivo esse lugar desse preconceito, mas ao mesmo tempo hoje eu vejo, ainda assim, dentro do meio da gente que tem, né? Que tem a galera do Sul e do Sudeste em relação ao Nordeste. E, ao mesmo tempo, é complexo porque eu acabo de vir de uma viagem de 10 países, aonde lá, muitas vezes, em alguns territórios, assim como, por exemplo, Peru e Bolívia, que são territórios muito indígenas, aonde me via como, sei lá, estadunidense. Então, tipo assim, essa coisa que a gente começou falando sobre isso, né? Sobre a itinerância, eu acho que é isso, tá na minha vida, no meu DNA, né? Essa eterna itinerância de que até como as pessoas me veem, como uma eterna gringa, né? Como uma eterna forasteira, uma pessoa que não pertence, não, ela mora ali naquela região, mas ela não é daí. Então, eu acho que me recebeu da melhor forma que poderia e que a cada dia que passa, se eu provo ser digna de estar morando aqui nesse território, eu vou conquistando a confiança e a amizade das pessoas e até mesmo do território mesmo. É um desafio. O recomeço é sempre desafiador, né? Porque itinerar é recomeçar, né? É um desafio, mas assim, eu acho que hoje eu estou bem melhor do que ontem, mais amparada, mais acolhida, mais bem recebida. Eu acredito que cada dia vai ser assim. E o que eu puder fazer para que possa acontecer uma reparação histórica de alguma forma é fazer essa ponte acontecer entre nós e o Sudeste. Então, desde que a gente se mudou para cá, todo ano quando eu vou fazer uma temporada em São Paulo, eu levo um grupo aqui do Nordeste, que não é conhecido, não está no hype da galera lá, para poder trabalhar, ganhar grana, porque é isso que importa também. Sim, com certeza. O retorno financeiro para esses grupos daí, né? Com certeza, com certeza. Então, tipo assim, para que esse grupo possa ser conhecido, ser olhado ali naquele território e também para que esse grupo possa voltar com sua feira garantida do mês para sua casa, né? Eu não sinto falta, não, assim, de São Paulo. Sinto falta das minhas amizades, assim, e às vezes eu sinto falta do movimento artístico, que São Paulo, tipo assim, a gente podia fazer coisas muito ousadas, assim, de palhaçaria feminina, por exemplo. Coisas que aqui não pode acontecer. Eu acho que se acontecer é perigoso a gente ir presa. Tu acha que São Paulo tem essa facilidade pela quantidade de pessoas e de dinheiro que circula aqui? E aí, com isso, todos os mercados acabam se abrangendo? Seja das especificidades tipo palhaçaria feminina, todas as linguagens do circo acaba tendo essa facilidade? Eu acho pela grana, sim, porque quanto mais se contrata, vamos supor, né? Quanto mais se contrata, mais espaços existem, aí acabam surgindo possibilidades para criar demandas de coisas para adulto, que a gente, como palhaço, é dito como universo infantil. Então, tipo assim, é um mercado que é dedicado, voltado para a infância, muito grande. E aí, como aqui tem bem pouquinho, aí, tipo, se volta para isso. Como lá tem muito, se volta para isso, mas tem tanto que sobra um espacinho para ser alguma coisa ali para o adulto. E eu acho isso também pela quantidade de pessoas. E aí que eu quero dizer pela quantidade e pela diversidade. Eu vou dizer
especificamente pelo universo circense, que é onde eu convivo há 20 anos muito. Porque, por exemplo, o circo ele é feito porque ele é feito muito forte pelos hermanos que vai e volta desses países aqui da América Latina. É gente que vem da Argentina, é gente que vem do Peru, é gente que vem da Colômbia, é gente que vem do México. Esse povo que vem e que vai é importante para nós, porque eles são detentores de conhecimento, eles levam o truque. É assim, eu sei jogar malabares, aí tem um jeito de jogar malabares. 3 bolas para cima. Só que a partir desses 3 que você joga para cima, você consegue aprender joga 2 para cima e outra para baixo. Você vai diversificando o truque. E quem vem e quem vai com tudo isso é a galera que itinera, que viaja. Inclusive, é os malucos doidos de BR que a galera chama, que é o mais marginal que existe. Assim, é o que viaja, não tem casa mesmo, ele está longe do seu país há anos. Então, ele leva essa informação, ele leva e ele traz, né? Esse lugar de ser uma grande metrópole, aí eu vou dizer que, tipo assim, qualquer grande metrópole. Belém também é um lugar, tipo, imensa, cheio de gente que vai e que vem. Entendi. Então, esse lugar vai ser um polo que detém ali um conhecimento maluco que vai e vem. E esse conhecimento maluco faz com que a gente possa criar coisas fora da casinha. Sim. Que tem até esse mercado de trabalho, que tem até esses espaços culturais. Eu, como gestora e também curadora há muitos anos de festivais, convenções e o próprio espaço cultural que a gente gere, eu tenho que fazer coisas aqui, assim, promover espetáculos, intervenções, assim, para um público que é conservador. No meu bairro é uma classe média, então é uma galera que conhece o palhaço aí nesse lugar de que só vai fazer dar risada mesmo. Então eu tenho que curar pensando nisso. Eu não posso fazer um espetáculo aqui, eu nem tenho público ainda para fazer um espetáculo maior de 18 anos, de circo com os corpos nus. Não dá. Eu não sei até em João Pessoa se talvez daria. Então, acho que quando eu sinto saudade da cidade grande, das metrópoles, aí não especificamente que seja só São Paulo, sabe? De uma cidade grande, estou falando das capitais, né? De poder transitar nesse universo mais underground, onde a gente vai ver coisas do mundo underground mesmo. E Fran, a gente está falando agora desse movimento que é muito coletivo. Tu faz parte disso e esse movimento é muito coletivo. Mas como foi para tu chegar no circo, tu, Fran, até a Francisquinha? Tem um mestre da gente que se chama Júnior Santos. Ele fala assim: esta é a história de uma dupla que só se faz potente quando está no coletivo. Sou eu e Douglas, né? Tá falando do Circo do Asfalto, né? Uhum. Eu comecei porque sou prima do meu companheiro, prima de primeiro grau. Embora nós não fôssemos amigos ali dentro do nosso núcleo familiar, eu e ele não fôssemos muito próximos, assim como o Best, Em algum momento a gente se encontrou e se cruzou e a gente ficou e a gente acabou se namorando e casou e filho e tudo, essa história toda. E Douglas já fazia circo, então eu começo no circo por conta de Douglas, que já fazia circo, ele fazia... Todos nós somos frutos de projetos de circo social, e aí quando eu fico com ele, muito apaixonada na época, ele começa a me levar para assistir espetáculos de circo, de final de semana e tal... E aí ele me levou numa convenção de circo no Rio de Janeiro. Quando eu fui, minha cabeça bugou, porque eu encontrei no circo Paulo Freire. Eu encontrei a prática de Paulo Freire no circo que eu não tinha encontrado ainda na sala de aula. Até então eu me formei em pedagogia, eu era professora. E como professora de rede privada, eu encontrava assim, ideologias e filosofias de vida muito difícil de acontecer dentro da instituição escola, né? Então, quando eu vou para o circo, eu falo, caramba, vou para essa convenção, falo, nossa, aqui está acontecendo. Paulo Freire fala sobre esse universo, sobre essa troca, sobre esse escambo, esse jeito de ensinar, né? Muito a partir do fazer, né? Daquilo que você vivencia da sua vida, assim.
Aí fiquei maluca, voltei para Santo André, pedi demissão no trabalho e fui trabalhar com Douglas, que já trabalhava na rua, mas a princípio sendo partner dele, porque eu não fazia nada de circo. Então eu ia para ser mesmo aquela mulher que enfeitava a cena dele, ele grande malabarista e eu a figura feminina nesse lugar mesmo, de mulher que enfeita, né? E aí, aos pouquinhos, né? Aí ele fala assim, ó, eu faço circo lá no da Juve, que antigamente se chamava Cajuve, em São Bernardo, e vamos lá, você tá gostando, vamos lá aprender circo. E aí eu vou e me embrenho a fazer circo, tudo que você possa imaginar de circo eu fiz, assim, venho dessa... Se jogou de cabeça, então. Formação em circo mesmo, contorção, acrobacia aérea, malabarismo, equilibrismo. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 22 anos. 22 anos. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Só que aí, no mesmo ano, eu já comecei, um amigo, Douglas falava, um amigo começou a falar que eu tinha um viés cômico, assim, quando começava a fazer na rua. E aí eu fui estudar na época que se chamava clown, né? Que é palhaço, né? Palhaço. Fui fazer clown e aí eu fiz um ano de formação com um formador que foi muito lindo. E aí pronto, eu nunca mais deixei assim, de ser palhaça. E aí hoje me identifico como palhaça, vinda, né, desse circo social, dessa escola de circo. Por isso eu jogo malabares, faço contorção, faço acrobacia aérea. As pessoas veem e falam, uau! E desde então Francisquinha tá na lona, no asfalto, Então, melhor aí dizendo. nesse mesmo ano me autopromovi como Francisquinha e aí fui também, né, entendendo aí a linguagem da palhaçada, fui estudar, né, eu adoro estudar e venho dedicando aí meu fazer à arte de fazer rir, né, de estado da alegria, na verdade. E esse é o teu material de trabalho, né? Esse é meu material de trabalho. Então, o teu processo nunca foi individual. A tua vivência de enamoramento, né? A tua vivência de se enamorar com o circo nunca foi individual. No mínimo, tu compartilhou com o Douglas e com todo mundo que estava junto contigo e segue sendo coletivo. Segue sendo coletiva, sempre coletiva, assim. Para mim, se for individual, não faz muito sentido, assim, porque quanto mais eu viajo, não quero dizer nem Brasil, porque eu adentrei, a gente só, assim como eu disse, eu fujo das capitais, nos países onde eu percorri, eu também fugi das capitais e a gente adentrou o território, né? E sempre foi vendo, estando no coletivo, que se encontrava mais potente, tudo, né? A festa, o estado de alegria, então é isso, assim, a gente pode até se recolher, né, e ficar a dupla, ou se recolher para ficar só mesmo, eu comigo mesma, né, mas é um recolher mesmo para se organizar e voltar para um momento coletivo. Depois de tudo isso, depois de todas essas andanças, qual é o teu significado de casa hoje? Como tu enxerga esse acolhimento residencial, esse acolhimento de casa? Eu acho que a casa é onde a natureza me permitir viver. Eu penso que a minha casa vai ser aonde eu achar que aquele lugar é para mim e aquele lugar também achar que ele serve para mim naquele momento. Posso ter vários conflitos em relação à morada que eu estiver, assim, por exemplo, hoje aqui na Paraíba. Mas toda vez que eu chego aqui em Tabatinga, que é o bairro onde eu moro, e olho para essas árvores, para essa praia, para essa terra, eu me encontro em casa, assim. Então, acho que a casa, ela está muito relacionada com esse lugar de encontro que eu tenho com a natureza mesmo. Então, assim como quando eu tô viajando de motorhome e me encontro em lugares que aquele lugar faz parte de mim. Eu digo, eu sou esse lugar e ele também sou eu. E adentrando os interiores, né? Sempre adentrando os interiores, aprofundando os conhecimentos dos territórios. Sempre onde um lugar onde ninguém vê beleza, talvez, assim, tipo, tô falando do universo mais capitalista, né? Onde a pessoa fala, mas meu Deus, esse lugar é realmente esse lugar, porque
onde às vezes as pessoas não vê, é o lugar que é para ser o nosso mesmo. Mas as pessoas não veem, mas a gente vê, né? A gente vê, porque quando você me fez lembrar agora, quando a gente alugou esse espaço cultural lá que você conheceu em 2019, quando a gente alugou ele em 2015, ele era uma oficina, tinha carros antigos lá dentro, mas assim, tudo deteriorado, assim, horrível, assim. E a gente, eu e Douglas, maravilhado com aquilo, e as pessoas falavam, vocês enlouqueceram. Que lugar é esse que vocês estão vendo? Esse lugar é horrível. E a gente só via beleza naquele lugar. E, de fato, ele se transformou num lugar muito belo, porque ele não se transformou, ele já era belo. E quando a gente chegou aqui na Paraíba, as coisas que mais as pessoas falavam pra gente é: vocês perderam a cabeça, por que é que vocês vieram morar aqui? Vocês, uma companhia tão famosa lá em São Paulo, não sei o quê. E a gente completamente em paz e vendo a beleza do lugar que entregava para nós a beleza de nós também, sabe? Acho que vocês veem com o coração. Não é todo mundo que consegue ver com o coração. Vocês conseguem sentir. Isso, é um lugar do ver, do sentir. É a visão do sentir mesmo, de sentir. E não é nem de tocar nos lugares, não. É sobre sentir o invisível. Muito obrigada por esse compartilhamento comigo e que vocês continuem vendo com o coração, que vocês continuem sentindo pelos territórios que vocês passarem. Obrigada de verdade. Eu que agradeço todo mundo aí que estiver ouvindo também esse podcast maravilhoso. Que é isso, seja isso, né? Que a gente possa ser movido e movidas mais pelo nosso sentir, né? Por esse lugar que quando a gente ouve a nossa intuição, né? Que alguns chamam de intuição, cada pessoa vai chamar de uma coisa, mas se escute mais, né? Se ouça mais, assim, o que o seu interno está dizendo, porque ele é que vai dizer o caminho da vida mesmo, assim, da alegria. E a felicidade, ela não está naquilo que se compra, né? Ela está na simples, né? No abraço, no café da manhã junto, no almoço coletivo. E que quem esteja ouvindo a gente se sinta abraçado. Com certeza, se sinta muito abraçado, se sinta tocado. Valeu, Fran. Valeu! O podcast Vem de Onde tem produção e apresentação minha, Tamires Costa. Identidade visual, Estufa Criativa. Edição de áudio, Raíssa Araújo e Tamires Costa. Agradecimento, Fran Marinho. Nos ouça nas plataformas de áudio ou no YouTube. E nos siga no Instagram e TikTok, @podcast.vemdeonde.